A partir de agora, notícias do Galão da Massa, o Galo. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, Simões, a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Cirilo, a última sexta-feira do ano e você destacava já em manchete. Nós estamos apurando aí durante todo o dia a questão de treinador do Galo, né? Que é a prioridade. O Galo já tem aí mais de 20 dias sem o comandante, sem o treinador, desde a saída do Milito. Na última rodada, inclusive, o técnico interino, Lucas Gonçalves, comandou o time. Algumas tentativas, mas o Galo está trabalhando com o nome mantido em sigilo, mas as negociações estão acontecendo. O que a gente pode garantir ao torcedor do Atlético neste momento? Esse nome não é o Gustavo Quinteiros, campeão argentino pelo Vélez Sarsfield. Ele está em negociação com o Grêmio, lá no sul do Brasil. Muitas pessoas, né, nos procurando desde ontem com a seguinte pergunta: o Atlético entrou mesmo no negócio porque o Grêmio não anunciou o Quinteiros e seria aí o Atlético o time interessado que poderia estar atrapalhando esse desfecho aí do Quinteiros com o Grêmio. Pelo que a gente pôde apurar, no Atlético não tem negociação do Galo com o Quinteiros. Então não é o nome que o Atlético está trabalhando. Não houve também, Cirilo, nenhuma reviravolta no caso Luiz Castro. Luiz Castro não, sem chance, não vai ser o técnico do Atlético, pelo menos agora, nesse início de ano. Não tiveram nenhuma conversa depois, né, da desistência do Galo, depois que o clube bateu o martelo e não fechar mesmo com o Luiz Castro. Aí esse nome está sendo mantido em sigilo. Vai aparecer aí um treinador que ninguém comentou até agora, um treinador que está sendo guardado mesmo em sigilo, ou pode aparecer um nome, por exemplo, local, um treinador aí brasileiro? A gente tem poucas possibilidades, né, Cirilo? Porque a gente vem comentando aí nos últimos dias, vem acompanhando. Inicialmente, né, o Atlético até fez lá atrás um contato com o Cuca, depois nada avançou, não teve negociação mesmo para avançar e ser o Cuca o treinador. O Tite, inicialmente, já deixou claro para vários clubes brasileiros que ele não teria intenção de trabalhar no Brasil, pelo menos a primeira intenção do Tite. E aí vamos ver, né? Tem o Renato Gaúcho no mercado, acabou saindo do Grêmio, mas em nenhum momento se falou no nome dele. O Atlético está trabalhando em sigilo, mas eu tentei até saber, Cirilo, vai ter uma novidade aí para o torcedor? Vamos ter um desfecho até o fim do ano? Ninguém crava essa situação, mas que há uma negociação em andamento, aí o Galo está esperando uma resposta de treinador. E é o ponto inicial, né? Você tem que ter o treinador para principalmente buscar reforços no mercado, Cirilo. Nas últimas negociações, últimas janelas, optou-se claramente por estrangeiro, né, Rezende? Mas talvez se as chances aí, os não se acumularem, você acredita que possa reverter para o cenário nacional de novo? Porque o Atlético também, se você analisar os nomes que até então o Atlético buscou, né, Cirilo, são treinadores experientes, né? Luiz Castro é um treinador que já tem uma experiência larga, inclusive teve no futebol brasileiro, né, com o Botafogo. O Galo trabalhou ali nessa possibilidade, então não é um treinador também que não conhece o futebol brasileiro. O Galo não fez nenhuma movimentação nesse cenário, né? Pelo menos desta vez, porque, por exemplo, quando trouxe o Milito, ele nunca tinha trabalhado por aqui. Era um treinador, inclusive, mais jovem, que tinha uma passagem ali, né, por clubes de futebol argentino, mas nada de muita experiência mesmo. O Galo agora me parece que busca experiência. Por outro lado, tem aí uma ideia do Atlético em buscar treinadores, né, que inicialmente seriam os portugueses. Portugueses, a situação ali acabou não encaminhando com nenhum deles, né? O Luiz Castro chegou mais perto. Vamos ver se consegue, por exemplo, o Galo tirar um coelho da cartola aí, né, e buscar um treinador. O Tite, inicialmente, treinador que até tem uma rejeição de uma parte da torcida, né, Cirilo? Será que ele poderia mudar de ideia se não sair? Não chega nada para ele, né? Do futebol europeu? Porque o Tite tem essa intenção, né, de trabalhar fora do país, depois que teve uma passagem que foi até decepcionante no Flamengo, né? Mas um cara que conhece futebol brasileiro e que no Atlético tem a rejeição lá atrás, né? Porque naquele ano do rebaixamento ele trabalhou uma parte da temporada no Galo. Mas eu creio que se fosse alguém do futebol brasileiro, o Galo inicialmente pensaria sim no Tite
mas teria que removê-lo dessa ideia aí de esperar alguma coisa vinda de fora do país. Ô Simões, nesse momento do projeto, nesse momento de uma certa insatisfação, tem que ser técnico de fato mais experiente ou você não fecharia portas para a juventude, Alexandre Simões? Olha, Cirilo, eu acho que talvez pelo momento e pela pressão, um treinador mais experiente vai suportar melhor o momento, né? E a pressão não é só pelo final do ano, porque é muito interessante. Se a gente for analisar o 2024 do Atlético do ponto de vista esportivo, foi um ano bom. O Atlético foi o terceiro clube que mais arrecadou com premiações no futebol brasileiro. Só perdeu para Botafogo, que ganhou o Brasileirão e Libertadores, e para o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e que fez também um bom Brasileirão, onde foi terceiro colocado. Então, do ponto de vista esportivo, né? Apesar de ter sido vice das duas Copas, o Atlético chegou até a final da Copa do Brasil e até a final da Copa Libertadores. Só que, como diz o ditado popular, a última imagem é a que fica, e ela foi muito traumática para o torcedor, né? Aquela partida contra o Atlético do Paraná, na Arena MRV, que era praticamente um confronto direto contra a Série B, né, o Claudão? Eu até li outro dia, quem foi que deu essa entrevista? Acho que foi o Scarpa que deu uma entrevista dizendo da cabeçada do Pablo, que a bola pegou no travessão do Everson, pouco antes do pênalti, né, sofrido pelo Rubens, e que o Hulk perdeu, mas o Rubens converteu o gol no rebote. Então, essa imagem ficou muito forte pro torcedor. E aí vem o outro lado da pressão, que qual que é? É o movimento de mercado do maior rival, o Cruzeiro. O movimento de mercado do maior rival, o Cruzeiro, também joga uma pressão no Atlético, que até agora não anunciou nenhum reforço, o que é até natural pelo fato de ainda não ter o treinador. Então, tem tudo para ser um início de temporada, né, de muita pressão para cima do Atlético. E aí, se a gente for pegar todos esses pontos, um treinador experiente, um cara como os que tem Tite, Cuca, Renato Gaúcho, no caso dos brasileiros, né? Eles têm mais bagagem para poder viver um tipo de situação que eles já viveram por várias vezes na carreira deles. E em diversos cenários, né? Com toda certeza. Sim. Siga, Cláudio. Enquanto não chega o treinador, o torcedor fica nessa expectativa também, né? Simões falava aí dessa pressão. Ela vem para a diretoria porque o Atlético precisa de nomes, de reforço, até porque alguns jogadores saíram. Então, pelo menos, para suprir essas saídas, né? O Galo tem só de atacantes 3 jogadores que saíram. Um titular do time, que era o Paulinho, e Vargas e Allan Kardec. Então, só de atacantes saíram 3. Numericamente, você tem que repor esses atletas ou buscar das categorias de base. E a gente vê que não tem muita opção ali na base do Atlético para chegar jogador pronto. Então o Galo vai ter que se mexer no mercado. O Mariano também acabou saindo, precisa de um lateral direito. O Galo tem algumas carências aí nesse elenco e por isso, né, precisa de acertar o treinador. Agora, se por enquanto não tem novidades no campo, no time, no gramado tem, Cirilo. O Atlético iniciou o período ali de retirada da grama natural da Arena MRV. Inclusive, a gente está aqui na ponta da linha com o diretor de engenharia do Atlético, Carlos Antônio Pinheiro, que nos atende para explicar ao torcedor do Atlético como que vai funcionar essa mudança, um período aí de 3 meses. O Galo não vai poder jogar o Mineiro, Campeonato Estadual, na Arena MRV por conta da colocação da grama sintética. Nos explique como está funcionando esse processo. Ô Carlos, boa noite. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês e poder esclarecer alguns pontos aí, né, que surgem com o início do processo de troca do gramado da arena. Cláudio, nós iniciamos ontem o processo de retirada do gramado natural. Na sequência, a gente inicia um processo de alteamento do campo de jogo para podermos atender a uma exigência ambiental ligada à permeabilidade de solo. Na verdade, o nosso compromisso com a prefeitura é utilizarmos a água que vai ser captada, né, no gramado, através do sistema de drenagem que vai ser construído. Essa água vai ser utilizada para irrigação, de forma que ela é devolvida para o lençol freático, cumprindo aí, né, uma das suas funções naturais. É importante dizer que, como o gramado sintético não demanda irrigação propriamente dita, a água é usada
para resfriamento, né, das fibras durante os jogos, essa água coletada vai ser usada para irrigação dos nossos jardins. Na sequência, esse processo de alteamento, que deve levar de 20 a 30 dias, a gente entra com a execução do gramado propriamente dito. Então a gente passa aí por etapas de execução de drenagem, irrigação, né, a preparação da base e a instalação do gramado propriamente dita. A nossa expectativa é que esse processo, né, essa implantação desse gramado, dure cerca de 90 dias, é a nossa estimativa. A gente pretende estrear no Campeonato Brasileiro, jogando no nosso novo campo, e a gente entende que esse prazo é execuível. Tá bom, obrigado então, Carlos Antônio Pinheiro, que é o diretor de engenharia do Atlético. Quem está no YouTube conosco está vendo já imagens da Galo TV, TV oficial do Atlético, com essa retirada da grama, então, em obra mesmo, o gramado, o piso da Arena MRV. E um detalhe, viu, Cirilo? Tá confirmada a mudança, a grama será 100% sintética e será idêntica ao estádio Newton Santos, ao tapetinho lá do Botafogo. O Atlético fez essa opção porque hoje é que tem de melhor no mercado aí a grama que tem lá no estádio do Botafogo. O próprio time, né, Alexandre Simões, será que passar por uma adaptação, porque o jogo é diferente, muda completamente a característica de jogo, e o mais importante dessa história toda é a resolução do problema, né? Porque o gramado da Arena MRV no ano passado foi a maior parte do tempo um problema. Terminou bem o ano, importante destacar, com um bom gramado. Mas a história é para solucionar, para não ter mais o problema que teve no ano passado. Aliás, nesse ano, estou falando ano passado porque a temporada já acabou, né? Nessa última temporada, Simões. E 2024, né? E a gente precisa pensar os estádios hoje como arenas, né? Porque a receita com shows ela é muito importante, né? Inclusive a Arena MRV foi construída com uma estrutura de entrada de caminhão no gramado, né? O que agiliza a montagem de palco, desmontagem, essa coisa toda. O que aqui em Belo Horizonte, o Mineirão, até por ser um estádio de 1965, inaugurado em 65, né? Construído na primeira metade dos anos 60, isso não existia, né? Então é impossível cobrar isso do Mineirão. Mas, de toda forma, a gente teve o quê? Eu não me recordo de algum show no gramado da Arena MRV esse ano. Nós tivemos? Ou no início do ano? Em 2024, o Atlético, até pela condição do gramado... No final do ano passado não teve Paul McCartney? Paul McCartney, esse ano... esse ano não teve. O Atlético priorizou muito, até porque teve algumas datas FIFA ali, mas o gramado sofria bastante, né? Então... Pois é, exato. Inclusive até, acho que a impressão é de que o Bruno Mars seria na Arena e passou pro Mineirão por causa de questão de gramado, né? Então, quer dizer, é uma situação diretamente relacionada a esse ponto da arrecadação, da utilização como uma arena multiuso, né? Porque ficar restrita só ao futebol não é o projeto original de quando o clube ergueu a Arena MRV. Então a troca se faz necessária justamente por isso, porque o gramado sintético, claro, logicamente, ele sofre muito menos com a questão dos shows. E o Galo vai poder se programar, né? Porque além das datas FIFA que tem durante o ano, sim, tem o Super Mundial, né? Vamos ter uma paralisação, então aquele período ali dá para organizar shows, né? Dá para se programar. Sim, e o Super Mundial, inclusive, é num período sem chuva, né? Não tem nada a ver com o gramado mais, porque é sintético, então isso, no gramado natural a chuva também é um problema para ele, né? Por causa das placas, mas o que eu tô dizendo é em relação à presença de público, né? Pro público, né? O show com a certeza de que não haverá chuva é muito mais confortável do que... E num formato diferente do que o Palmeiras é obrigado a passar lá em São Paulo, né? Onde marca show à toa até a direita e atrapalha o time, aí tem que botar palco na frente da torcida. A gestão, na verdade, não é do Palmeiras. Exatamente. Da W Torre. Aqui é. O formato é diferente. E o volume é muito grande, né? Embora, por mais que o Morumbi receba algumas coisas, né? E o Morumbi tem recebido alguns shows, né? Mas o Allianz Parque e São Paulo, né? É desproporcional, né? Porque realmente é a maior cidade da América Latina e tem esse fato de o Allianz Parque estar ali numa região bem localizada de São Paulo. Importante aí que o engenheiro falou há pouco aqui na Itatiaia, né, o Carlos Antônio Pinheiro, que final de março, a expectativa é essa, o Galo não espera em atrasar o processo, acredita que vai dar tempo para o final de março, quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, até então, o Galo vai ter que jogar o Campeonato Estadual
em outro estádio. E a apuração nossa da Itatiaia está no site também, itatiaesporte.com.br. O Atlético está fechando, já está em negociação com o Mineirão para os 4 primeiros jogos. São os 4 jogos em casa na fase inicial do Campeonato Mineiro, contra Democrata de Valadares, América, Atlético e Itabirito. Esses 4 jogos deverão ser no Mineirão. Alguns ajustes estão sendo feitos, né? Porque possivelmente o Atlético não vai precisar de todo o espaço do Mineirão, deve abrir alguns setores, né? Por conta da capacidade de público, deve ser menor, mas é isso aí que vai acontecer. O Galo não joga na arena no Campeonato Estadual e possivelmente no Mineirão, Cirilo. Lembrando, o Mineiro foi antecipado esse ano, né? O encerramento do estadual previsto ali pro dia 15, e aí pouco depois começando já março, o campeonato, né? 15 de março, perdão. Isso. E aí depois já o Campeonato Brasileiro sendo iniciado. E antecipado em relação ao que é o Campeonato Mineiro, né? Porque em relação aos outros estaduais, eles começam dia 11 e 12, não é isso? Sim, o Mineiro tem uma quantidade menor de datas, então ele começa uma semana depois de boa parte dos estaduais. A Monaghan Imóveis Galo, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. Hoje a gente trouxe mais cedo, né, que o goleiro Matheus Mendes está de saída do Atlético. Ele está com negociação bem encaminhada de empréstimo ao América. O América está em busca de um goleiro. O Matheus Mendes, na função dele, né, está querendo jogar. Já tem 25 anos, até foi emprestado em 2020 ao CSA e foi muito bem naquela oportunidade. O Galo queria rodagem pro garoto, pro goleiro. E agora, com a renovação de contrato confirmada com o goleiro titular, o Everson, até o fim de 2027, mais 3 anos de contrato, o Matheus Mendes tem aí a intenção de jogar mais, né? De ter protagonismo. E o América é uma opção local para ele, não vai precisar de mudar de cidade. O América vai disputar a Série B e está precisando de um goleiro titular. Então, o Atlético acertando os últimos detalhes para essa transferência, ele vai por empréstimo até o fim do ano, que vem, 25, com opção de compra. Então, o América, ao final do período, vai poder comprar o Matheus Mendes, que é um goleiro que, quando foi acionado, foi bem, né, Cirilo? Teve aí 14 jogos na última temporada, agora em 2024, até por conta da lesão que teve o Everson. Mas normalmente não joga tanto assim, né? Foi o ano que ele jogou mais no Atlético e aí eu acho que fica bom para as partes. E aí o Atlético vai ter que buscar um garoto mais jovem para ser o goleiro reserva. Eu falo buscar o terceiro goleiro, né? O Gabriel Delfim. Inicialmente aí vai ser o goleiro reserva imediato do Everson, com a saída do Matheus Mendes. O Delfim, que fez um jogo na temporada contra o Atlético Goianiense e foi bem naquela oportunidade também no jogo lá em Goiânia. A se destacar que o Matheus Mendes já tem uma experiência de Série B, jogou pelo CSA. Foi. E me recordo dos números, numa temporada ele jogou bastante, inclusive, né? Naquele CSA. Então, é mais uma oportunidade para ele mostrar o talento, né? E se o América não quiser ficar com o Matheus Mendes no final do vínculo, ele tem um contrato com o Galo até o final de 2026. Então, a princípio, aí vai pro América, toda a sorte ao Matheus Mendes aí no Coelho, com a negociação sendo finalizada nos próximos dias. Deu uma entrevista o Alan Franco, né? Lá, a imprensa equatoriana, ele ficou bem em cima do muro, viu, Cirilo? Com relação ao futuro dele. Tem o Tigres do México interessado, a gente já vinha trazendo na Itatiaia. Ele falou que aqui ele se sente muito bem, a liga é muito competitiva no futebol brasileiro, mas se for para sair também, tem que analisar a situação, ele deixa nas mãos do empresário. Vamos ver o desfecho aí, mas não senti tanta firmeza assim no Alan Franco para permanecer no Galo. O contrato dele é até o final de 25. No meio do ano ele já pode assinar pré-contrato com outra equipe. Nem que sim, nem que não. Ficou em cima do muro, né? Aquela coisa ali, enfim. Vamos ver como é que vai ser esse futuro aí também. Obrigado, Cláudio. Na correria do